Olá, bom dia, amado povo do Eterno, povo do meu querido Abba, Pai. Paizinho querido, irmãos e irmãs, tema de hoje, o seu anjo parece muito com você. A base bíblica está em Atos, livro de Atos, escrito pelo médico amado Lucas, também escreveu o Evangelho de Jesus segundo Lucas. Atos 12, versículo 15. E o anjo de Pedro, que está lá fora, disseram, está fora de ti? Mas ela afirmou, sim, era ele está lá fora. Dizia, é o seu anjo. Então, o contexto aqui é o seguinte, o rei Herodes, Agripa I, mandaram prender Pedro e encarcerá-lo. O apóstolo foi ali amarrado com duas cadeias entre dois soldados e guardado diante da porta. À noite, o anjo do Senhor soltou a Pedro e este foi à casa de Maria, mãe de João Marcos. Veja Atos capítulo 12, versículo 3 a 12. Deus atende a oração da igreja, a igreja primitiva, que estava orando pela causa de Pedro, por causa da prisão de Pedro. Então chega alguém nessa casa de Maria, mãe de João Marcos, que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Estão todos ali orando, alguém bate a porta e uma menina vai atender. E ela diz que é Pedro que está ali na porta. E as pessoas então reclamam, você não sabe que Pedro está preso? Mas a menina insiste, é Pedro que está aqui. Aí muitos dizem, então só pode ser o anjo dele, porque ele está preso. Mas, no decorrer da passagem bíblica, vamos verificar que era o próprio Pedro, que havia sido libertado pelo anjo do Senhor. Ele foi libertado, passou pela guarda, passou pelo portão e ninguém viu. Então, o nosso anjo principal parece muito conosco. Nós temos, na verdade, 7 anjos. E, dependendo da pessoa, ela pode ter até 14, 21 anjos a guardar. Eu creio que uma pessoa que exerce o cargo de juiz deve ter 14 ou 21 anjos. Mas o certo é que nós temos, no mínimo, 7 anjos a nos guardar. O pastor Ciro Otávio, da Igreja Batista Floresta, contou-nos, num curso que fomos fazer lá em Belo Horizonte, mais precisamente em Sete Lagoas, Projeto Rocha. O pastor Ciro disse que ele havia programado uma campanha de oração, estudos, na igreja que ele presidia, na verdade o pai dele. E era todos os dias, durante uma semana, de 7 às 8 da manhã. E nesse dia, ele perdeu a hora, ele acordou já quase 8 horas e foi lá na geladeira tomar leite, quando chegaram as pessoas voltando da igreja. E aí comentaram com ele, mas que aula esplêndida você deu hoje, que ensinamentos categóricos você nos transmitiu. Bom, o pastor Ciro sabia que ele não foi na igreja, tinha acordado àquela hora. E aí ele perguntou, com que roupa que eu estava? Aí as pessoas falaram, com essa roupa que você está, já com a camisa xadrez, calça jeans, tênis. Então, a conclusão que nós chegamos é que o anjo do pastor Ciro Otávio foi lá, deu a aula para as pessoas
sem que elas percebessem que se tratava, na verdade, do anjo do pastor Ciro Otávio. Então, o nosso anjo principal se parece muito conosco. Que bom saber, amados, que nós temos esses anjos a nos guardar. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então, se você é salvo, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, então você tem anjos a te guardar, a te proteger, a te dar, a guiar. A Bíblia diz no livro segundo o escritor de Hebreus, não são os anjos espíritos ministradores a serviço daqueles que irão herdar a salvação? Mas é importante notar, amados, que os anjos são nossos conservos. Então, de acordo com a hierarquia, é Deus, em primeiro lugar, pois vem nós, os seres humanos, conservos de Deus, e por último, os anjos, que são nossos conservos. Essa é a ordem hierárquica. É bem verdade que os anjos são mais poderosos que nós, mas Deus não, por exemplo, os anjos queriam esse ministério de pregar o Evangelho. Segundo o apóstolo Paulo, Deus não permitiu. Então, essa grande comissão do ide e pregar o Evangelho a toda a criatura, então virá o fim, essa grande comissão é para nós. E não é só para os pastores, padres, é para o presbítero, para o diácono, para o colaborador, cooperador, para o crente comum, está ali no banco. Qualquer oportunidade, um ponto de ônibus, na escola, em casa, temos que falar de Jesus. Falar de um Deus que cura, que salva, batiza com o Espírito Santo e nos leva para viver com Ele na eternidade. Ele mesmo diz, na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Eu irei e voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então, eu creio que essas mansões celestiais, cada um de nós vai ter uma mansão celestial. Os salvos, os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, estão salvos da condenação eterna. E é bom lembrar também que o único critério para a salvação é crer em Jesus. Que o apóstolo Paulo diz, somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E prossegue, até para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Você não precisa fazer nada, além de você pedir perdão, se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, que entregou a sua vida no Calvário para nos livrar da maldição eterna, da condenação eterna. Amém, amado povo do Eterno, que a bênção de Deus corra atrás de você e te alcance. E a bondade de Deus te acompanhe. E a Igreja de Cristo aqui na Terra, concordando, deve dizer amém e graças a Deus. Repita então comigo, amém e graças a Deus.